E aí, pessoal, tudo tranquilo com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam se cuidando. Vamos para mais um período de conhecimento sobre o Canadá. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre a nossa timeline, né? Que todo mundo nos pergunta, em que passo vocês estão? Em que momento vocês estão? Vamos começar do começo. E aí eu trago para vocês hoje os 5 primeiros passos da nossa timeline. Vamos nessa? É só seguir. Então, pessoal, antes do primeiro passo, vocês precisam entender, até uma dica, quem não assistiu o nosso primeiro vídeo, dá uma pausa nesse, vai assistir o primeiro, depois volta para assistir aqui, tá? Para quem não viu o blog, pausa o vídeo agora, www.ea2canadá.com, e dá uma conferida nos relatos mais completos que eu deixei lá. E aí no primeiro vídeo a gente deixou claro que a nossa expectativa de imigração ela é antiga, né? Desde a nossa juventude, passando pela nossa adolescência, chegando na nossa fase adulta. E por isso ela teve momentos diversos. Mas a nossa timeline, ela começou efetivamente em março de 2017, tá? Costumo brincar com a minha esposa de dizer que é uma timeline de 2 tempos, né? E os historiadores vão me perdoar a piada, mas é um ACDC. Antes do coronavírus e depois do coronavírus. O porquê antes e depois? Todo mundo sabe o quão impactante foi essa pandemia. Então, antes a gente tinha um planejamento. Quando a pandemia aconteceu, a gente teve que reorganizar o planejamento e esperar que ela passasse. Infelizmente, a gente ainda está vivendo um momento que ela ainda está se desenvolvendo, em alguns países já está chegando no seu declínio, mas no Brasil ela ainda está se desenvolvendo. Então a gente teve que readaptar o nosso planejamento, tá? Então vamos lá. Mas antes do primeiro passo, a gente tem que lembrar sempre de realizar pesquisas sobre o assunto. E no nosso caso não foi diferente. Em março de 2017, eu tinha acabado de pedir desligamento da empresa que trabalhava lá no interior de Pernambuco, no sertão, na cidade de Belém de São Francisco. Trabalhava numa grande exportadora de frutas, uma das maiores do país, e por questões de distância, alguns problemas pessoais, eu pedi desligamento, visando a verba rescisória para iniciar esse planejamento de imigração para o Canadá. Na época, minha esposa também tinha pedido desligamento e estava no início da sua graduação, tá? Durante toda a nossa pesquisa, a gente tentou identificar a melhor forma de imigrar para o Canadá, mas, acima de tudo, uma que coubesse em nosso orçamento. E depois de ver vídeos dos irmãos Prézias, da Kitty no Canadá, do Canadá Diário, a gente identificou que a melhor oportunidade para a gente naquele momento era realizar um college, ou eu ou a minha esposa. Mas como minha esposa estava no início da sua graduação, nós preferimos que eu fosse como estudante e possivelmente ela conseguisse um visto de trabalho. Depois de nossas pesquisas, a gente identificou que precisaríamos definir a cidade e a instituição. Analisando nosso perfil, a gente viu que a gente é jovem, né? Gosta de sair, gosta de se divertir, gosta de cinema, gosta de shopping, né? Gosta de se alimentar bem em restaurantes conhecidos. A gente viu que não daria muito certo a gente ir para uma cidade muito pequena, de interior mesmo, tá? Hoje a gente vive numa cidade que tem 900 mil habitantes, que faz parte de uma região metropolitana com mais de 3 milhões de habitantes. Imagina a gente pegar e se transferir para uma cidade que tem 20 mil habitantes, 30 mil habitantes. Por mais que o Canadá seja totalmente diferente do Brasil em relação a infraestruturas, possibilidades de diversão, enfim, ainda assim seria um choque muito grande para a gente. Então, a gente tinha na nossa cabeça que iríamos escolher uma cidade longe dos centros populosos como Toronto, Quebec, Vancouver, a própria Ottawa, e escolheríamos cidades interiores para o Canadá, mas que tivesse um perfil muito bom e desenvolvido para que nos recebesse de forma positiva, através de diversões tipo shows, shopping, cinema, enfim. E depois de toda essa pesquisa, a gente identificou a cidade de London, mas por questões da instituição pública Fanshawe, que é uma grande instituição que foi a que a gente escolheu para que eu realizasse uma pós-graduação de marketing internacional. Beleza? Entendendo isso, a gente vai para o primeiro passo.
Então, pessoal, o primeiro passo ele é mais uma concretização da nossa parte. A gente definiu que efetivamente iríamos para London e que ficaríamos felizes por ter escolhido aquela cidade, levando em consideração todos os seus pontos positivos e todos os seus pontos negativos, tá? E aí a gente entra no segundo passo. O segundo passo é uma coisa que eu queria deixar uma dica para vocês. Se vocês estão no início do seu planejamento para imigrar para o Canadá, realizem ou procurem realizar o quanto antes, que é a questão das traduções juramentadas de todas as suas documentações necessárias, seja para um visto futuro, seja para solicitar matrícula em instituições. Por que eu falo isso, gente? Porque é um serviço caro, que demanda um pouco de tempo e que você precisa estar preparado, pois as solicitações de instituições, do consulado em relação à documentação, sempre vai vir com essa tutela assim, de dizer, precisa estar em inglês ou precisa estar em francês. Então vocês podem fazer isso, desde que possuam recursos, óbvio, e deixar já preparado, que foi o nosso caso. Antes mesmo de solicitar, depois que a gente identificou que eu iria realizar um curso de pós-graduação fora, eles iriam cobrar uma determinada quantidade de documentação. Peguei toda essa documentação, que se resume ao histórico escolar, a ficha 19, o histórico da faculdade, o diploma da faculdade e o IELTS. Fora documentações de residência, enfim. Aí peguei toda essa documentação e fui procurar saber como realizaria esse serviço de tradução. Vale uma dica aqui. Todo estado tem uma junta comercial. No nosso caso aqui em Pernambuco é a JUSEP. Eles têm sites que fazem a relação de todos os tradutores juramentados aptos a realizar esse serviço, tá? Tem que ter cuidado com isso. E aí a gente fez uma relação, entrou no site, viu uma relação e selecionou 3 daqueles. Mandamos o orçamento para 3, só 2 nos retornou. E dos 2 que retornaram, só um teve a polidez, né, a educação, a simplicidade, a humildade de entender a nossa demanda e nos explicar como era que funcionava. E aí a gente optou por essa pessoa que teve uma empatia inicial pela nossa demanda. Depois de um tempo ele retorna, no nosso caso demorou mais ou menos 10 dias, a gente pagou caro, tá? Toda a minha documentação saiu mais ou menos por R$900, isso é muito caro, para mim, na época principalmente. Sim, pessoal, e nesse segundo ponto, nesse segundo passo, eu tive que fazer o meu IELTS, que é uma das solicitações para que a faculdade me aprove, né? Ou seja, mostrando que eu tenho uma proficiência em inglês necessária para poder cursar o curso de pós-graduação em marketing internacional. E dessa realização do IELTS, existe um maior gap no nosso planejamento de imigração para o Canadá. A gente passou um ano sem falar, sem se comunicar em relação a esse plano, por questões pessoais, né? A gente estava querendo identificar se realmente era necessário, se era aquilo que a gente queria, se a gente iria esperar ou não a minha esposa se formar. E todo esse imbróglio fez com que a gente passasse um ano só fomentando, né, a questão da nossa vontade de imigrar para o Canadá. E aí a gente entra no terceiro passo, que seria a solicitação da matrícula. A gente poderia, desde o início, fazer essa solicitação junto a uma consultoria, mas a gente preferiu naquele momento, eu preferi iniciar sem a consultoria e só solicitar a consultoria posteriormente, que vai ser o passo 5, tá? E aí, pessoal, fica um relato aqui engraçado, mais ou menos um pré-conceito que eu tenho, que é o seguinte: por ser fora do Brasil, né, por ser uma instituição internacional no Canadá, num país de alto nível, o serviço ele vai ser diferenciado, né? Ele vai solicitar algo diferenciado, vai haver uma pesquisa, uma entrevista, enfim, não. Foi exatamente igual ao que é no Brasil. As instituições correndo atrás de alunos, ofertando o melhor preço, as melhores grades, os melhores retornos, que no caso é a empregabilidade, e a rapidez para captar você, né? Para quem trabalha nesse ramo de faculdade, como eu trabalhei, a captação é muito bem feita, por ser uma instituição privada, mas que presta serviço público, né, no Canadá. E depois vocês tiverem curiosidade, vocês entendem essa relação do público-privado que tem as instituições no Canadá. Gente, foi muito rápido. Eu fiz a solicitação, fiz o upload dos documentos, criei um perfil e tal, e mandei.
com 6 dias eles retornaram com a minha LOA. Na LOA vem as informações cruciais de prazo, aonde vai ser feito, né, o campus que vai ser feito isso, e documentações de suporte para que você solicite o seu visto de estudo. Por você ser um aluno internacional, você paga um pouco mais caro e também precisa da aprovação do consulado canadense para isso. E aí, pessoal, chegou a LOA, né, no meu e-mail, e eu fiquei super feliz junto com a minha esposa, a felicidade muito boa, porque são esses pequenos ganhos que a gente tem durante esse processo que vai motivando a gente para continuar. E aí chegou o momento de solicitar o visto, né? E eu não estava me sentindo muito seguro para fazer essa solicitação sozinho. E aí entrou a lógica de solicitar, de contratar, né, uma consultoria. Gente, eu dou a dica para vocês. Se vocês estiverem inseguros nos seus processos, solicitem consultoria. Tem tanta gente boa aí, é só procurar pessoas que tenham qualidade, que tenham realmente entregue bastante serviço, bastante aprovação de visto. Que no nosso caso, a consultoria que a gente contratou foi muito boa. Eu tive um problema posterior, que em um outro vídeo eu posso relatar, mas para a obtenção do meu visto de estudo foi super tranquilo, eles tinham uma capacidade extraordinária, é tanto que foi aprovado em tempo recorde, tá? E quando chegar no momento eu relato isso para vocês. Mas eu e minha esposa sentamos e dialogamos e definimos que a gente precisaria contratar esse serviço de consultoria, porque a gente não tinha um know-how ainda de como realizar isso. E dito e feito, eu só pequei em ter pesquisado só 2, né? Fui logo para os grandes nomes, para consultorias que tinham renome no país e que tinham um local físico, né? Que eu tenho esse preconceito comigo de querer ver, de querer tocar, de querer conversar com a pessoa. E aí eu procurei fazer essa pesquisa somente com essas 2. E brincadeiras à parte, eu me sinto mais confortável, né, tendo esse contato direto com quem vai estar me prestando serviço, saber onde fica, poder cobrar, porque dentre tantas falcatruas que a gente vê dentro do nosso país, seja com prestação de serviços simples, até os mais avançados, por exemplo, festas de graduação, o pessoal leva um calote e perde dinheiro. Naquele momento eu estava investindo R$500, para muitas pessoas R$500 pode não ser nada, mas para a gente, naquele momento que estava com o orçamento apertado, era muito dinheiro. Mas mesmo assim a gente optou por aquela consultoria que nos trouxe um retorno positivo, como já informado, tá? E aí, pessoal, é isso. Eu fico mais à vontade com essa forma de visualizar, de poder olhar no olho da pessoa, saber que ela está lá se eu precisar, não só por e-mail, por telefone, mas fisicamente também, tá? Então, por hoje é só. Esse vídeo vai relatar esses 5 primeiros passos. Espero que tenha sido claro, espero que possa ajudar vocês a entender o quão importante é vocês fazerem um planejamento, ter tudo de forma planificada, linear, para que não atrapalhe o seu plano, né? Quanto mais você se ajudar, mais possivelmente você vai conseguir realizar esse sonho de imigrar, beleza? Pessoal, se você está aqui até agora, você tem interesse nesse conteúdo, então por favor deixa o like, comenta aí, dando ideias do que vocês querem saber. Semana que vem vai ter um quadro novo, ou essa semana ou semana que vem, mas possivelmente semana que vem, vai ter um quadro novo sobre a história do Canadá. E aí a gente precisa que vocês compartilhem, comentem, curtam, para que o canal consiga atingir mais pessoas, beleza? Conto com a ajuda de vocês, até a próxima!